Você já percebeu como o evangelho pregado hoje parece mais uma palestra motivacional? Prometem que Deus vai realizar seus sonhos, que Ele quer te ver feliz, sorrindo, confortável. Pouco se fala sobre cruz. Pouco se fala sobre arrependimento, pecado, santidade. E sabe o que é mais assustador? Milhões estão acreditando nisso, um falso evangelho que mascara a verdade com promessas doces, mas vazias. Esse evangelho diz que Deus existe para te agradar, para te proteger de qualquer dor, para garantir que tudo na sua vida dê certo. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Cristo pregou. Nem foi isso que Lutero defendeu. No tempo dele, a igreja também vendia mentiras disfarçadas de espiritualidade. Prometiam bênçãos, promessas, mas sem transformação, sem arrependimento real. Lutero se levantou contra isso. E a pergunta é direta: você conhece o Evangelho de Cristo ou só uma versão confortável, criada para te fazer se sentir bem? Para entender o que está acontecendo hoje, você precisa olhar para a história. No século XVI, a igreja havia se corrompido profundamente. Vendiam indulgências, promessas de perdão em troca de dinheiro. Diziam que se você pagasse, seus pecados seriam apagados. Se contribuísse, sua família sairia do purgatório. As pessoas acreditavam, eram manipuladas, enganadas, e tudo isso em nome de Deus. O povo não tinha acesso às Escrituras. A Bíblia estava trancada, escondida. Quem controlava a palavra, controlava as almas. Foi nesse cenário que surgiu Martinho Lutero, um monge, um teólogo. Alguém que, ao estudar a Bíblia, percebeu uma verdade chocante. A salvação não está à venda. Nunca esteve. Não depende de dinheiro. Não depende de esforço humano, nem de obras, nem de merecimento. A salvação vem única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo. Indignado, Lutero escreveu 95 teses, pregou na porta da igreja, chamando toda a comunidade, toda a liderança, para encarar de frente a corrupção espiritual. E sabe o que é assustador? A mentira que ele combateu lá é a mesma que se veste hoje de forma diferente. Naquela época, usavam indulgências. Hoje, usam um discurso mais polido. Deus quer te ver feliz. Deus quer realizar seus sonhos. Venha, contribua, declare. O formato mudou. A essência da mentira continua a mesma. O Evangelho da Felicidade não tem cruz. Não fala de pecado nem de arrependimento. Ele gira em torno de uma única coisa: você. Você no centro. Seus sonhos, seus desejos, suas vontades. As promessas são sempre as mesmas. Deus vai realizar. Seus projetos. Você nasceu para vencer. Deus quer te ver sorrindo, próspero e feliz. E claro, se algo dá errado, é porque você não teve fé suficiente. Ou não contribuiu o bastante. É uma espiritualidade baseada no consumo. Deus se torna uma espécie de fornecedor de bênçãos. Não há espaço para sofrimento, nem para provação, nem para aquele chamado de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não aparece nesses púlpitos modernos. O Evangelho da Felicidade é atraente, sedutor. Ele oferece respostas rápidas e uma fé feita para não doer. Mas aqui está a verdade dura. Quando a dor chega, quando a vida desmorona, esse falso evangelho não sustenta ninguém. Porque ele nunca lidou com a realidade do pecado, da natureza caída, da necessidade de redenção. E talvez mas é isso que você precisa ouvir hoje. Se a sua fé se resume a buscar Deus para te fazer feliz, você não conheceu o evangelho. Você conheceu só uma imitação barata, travestida de espiritualidade. Quando Lutero se deparou com as Escrituras, algo ficou absolutamente claro para ele: o justo viverá pela fé. Essa não era só uma frase bonita, era uma bomba espiritual que demoliu séculos de mentiras. A Bíblia nunca ensinou que o homem pode comprar sua salvação. Nunca ensinou que somos salvos pelas nossas obras, méritos ou desempenho religioso. A palavra é clara. De Gênesis a Apocalipse, somos salvos única e exclusivamente pela graça.
Efésios 2 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a base da fé reformada. E não é uma invenção de Lutero nem de Calvino, é o que a Escritura sempre ensinou. Mas havia sido sufocada por séculos de tradições humanas. O centro não é o homem, o centro é Deus. Deus que salva, Deus que chama, Deus que regenera. Não há espaço para vanglória. Não há espaço para negociar com Deus. E é exatamente por isso que o Evangelho da Felicidade não se sustenta diante das Escrituras. Ele ignora a soberania de Deus, ignora a realidade do pecado e transforma a fé numa transação comercial. Eu faço, Deus responde. A mensagem reformada não promete uma vida sem dor, não promete riqueza nem conforto. Ela promete Cristo, perdão, redenção, vida eterna. E, mesmo que o mundo desmorone, quem está firmado nessa verdade permanece inabalável. Existe uma razão muito clara para esse falso evangelho ser tão sedutor. Ele diz exatamente o que o coração humano quer ouvir. Você não precisa mudar, não precisa se arrepender, não precisa negar a si mesmo, só precisa acreditar que Deus vai realizar seus sonhos, abrir portas, resolver seus problemas e te fazer feliz aqui e agora. É um evangelho moldado para agradar pecadores e não para confrontá-los. E aqui está a verdade desconfortável. O ser humano, por natureza, odeia a ideia de depender da graça. A carne rejeita a soberania de Deus, porque isso significa reconhecer que não temos controle, não somos donos do nosso destino, não somos o centro do universo, e é muito mais fácil abraçar uma fé que me coloca no centro, onde Deus existe para me servir, do que aceitar um evangelho que diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, morra para o mundo, viva para Cristo. Além disso, o evangelho da felicidade é simples de consumir. Não exige santificação, não exige confronto, não exige vida em obediência. Ele oferece recompensas rápidas e, claro, esse discurso enche igrejas, vende livros, lota eventos. Só tem um problema: não salva. Quando a dor chega, quando a perda bate na porta, quando a vida desmonta, ele não sustenta. Porque quem está firmado em promessas de conforto não suporta carregar uma cruz. E é por isso que milhões vivem frustrados, vazios, dentro das igrejas. Se Lutero estivesse aqui hoje, sabe o que ele faria? Ele não se calaria. Ele olharia para essa multidão de púlpitos que vendem promessas vazias, que transformaram o evangelho numa indústria, e faria exatamente o que fez em 1517. Denunciaria e confrontaria esse falso evangelho. A mensagem seria clara, direta e sem rodeios. O homem é pecador, está morto em seus delitos, incapaz de salvar a si mesmo. Nenhuma obra, nenhuma campanha, nenhuma corrente pode comprar o favor de Deus. A salvação é pela graça, é dom, é favor imerecido. E só existe um caminho: Cristo, só Cristo. Somente Ele, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente para a glória de Deus. Lutero apontaria de novo para a cruz. Ele lembraria o que muitos querem esquecer. O Evangelho não gira em torno de você, não gira em torno dos seus sonhos, gira em torno de Deus, da sua glória e do seu plano eterno. E ele diria sem hesitar: se você busca Deus só para obter benefícios terrenos, você não conheceu Cristo. Você conheceu uma caricatura, uma mentira. E sabe, talvez essa seja exatamente a mensagem que precisa ser ouvida hoje. Porque se o evangelho que você abraçou não te chama ao arrependimento, não te confronta, não te faz olhar para a cruz, então você não conheceu o evangelho. E a pergunta que fica é: você conhece mesmo Cristo? Ou só conhece um ídolo feito à imagem dos seus próprios desejos? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e lá no fundo sentindo o peso dessa verdade. Talvez você perceba que por muito tempo acreditou em um evangelho que, no fim, girava só ao redor de você. Mas a boa notícia é que ainda há tempo para voltar, tempo para se render,
Tempo para abandonar um evangelho feito de promessas vazias e se lançar de fato na graça de Deus. O chamado de Cristo é claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas perceba, esse alívio não é uma promessa de vida confortável, nem de ausência, de dor. É o descanso de quem não precisa mais viver tentando comprar o favor de Deus. É o descanso de quem entende que, na cruz, tudo foi pago, e que agora, viver é morrer para si mesmo, é carregar a cruz, é viver não mais para a glória dos próprios desejos, mas para a glória dele. Que o Espírito Santo te desperte, que ele te quebre e te leve ao arrependimento e te faça encontrar de fato Cristo, e não uma ilusão sobre ele, porque no final só há duas opções: o Cristo da cruz ou o falso Cristo, do conforto, da autopromoção e das promessas terrenas. A pergunta que fica é direta, e não dá para fugir dela: em qual Cristo você tem crido?